vamos entender o contexto do que foi Joel 2:28. O Senhor, esse povo desobedeceu a Deus, andou em pecado. Deus ele estava falando, mas é típico daquele povo que entra em um ouvido e sai no outro. Quando tá tudo bem, ninguém liga pra lei. Ninguém liga para ele. Aí esse povo, aí o Senhor ele manda um juízo. O Senhor fala sobre o juízo de gafanhotos, tudo mais, trouxe trevas, desolação. E aqui fala exatamente algo bastante interessante que vai se tratar sobre o dia do Senhor. Dia do Senhor, que dia é esse? Aí no versículo 2 ele vai falar que esse dia, do capítulo 2 ele vai falar dias de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a grande e poderoso, qual deste tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Esse dia do Senhor, Amós ele também vai falar. Por que esperais o dia do Senhor? Será dia de trevas, será dia de nuvens, de sombra. E esse dia do Senhor é o dia do juízo. Eu, lendo sobre isso, Hernandes Dias Lopes fala o seguinte, que o dia do Senhor não necessariamente será o dia do juízo final em que Deus ele trará juízo sobre a terra. Mas o dia do Senhor é todo juízo que Deus ele usa para despertar o seu povo, para despertar a sua igreja. E Deus ele usa os fenômenos da natureza, usa os gafanhotos. Muita gente diz, é a natureza que está com raiva, é a natureza. Mas Deus ele se utiliza da natureza também. A gente acabou de sair de uma pandemia. Eu caracterizo isso como o dia do Senhor. Por quê? Foi 15 milhões de pessoas mortas. Foi algo nacional em que Deus ele se utilizou para despertar um povo que estava dormindo, para despertar um povo que talvez estivesse morto, um cenário totalmente caótico, e Deus ele se utiliza desses cenários para começar a despertar o seu povo para um avivamento. Exatamente. Principalmente quando começaram a proibir a gente de frequentar os templos, né? Aquilo realmente causou uma comoção. Rapaz, a gente pode realmente ser proibido de um dia estar juntos com o povo do Senhor, né? Isso causou um pânico, né? E assim, Daniel, você falando isso, e a gente que está nesse meio cristão, a gente acredita que tudo é providência do Senhor. Até os castigos do Senhor também são providências do Senhor, porque Deus ele não tem responsabilidade nenhuma com o seu bem-estar. A única responsabilidade que ele tem é com nossa alma, né? Nossa alma, com certeza. Mais vale perder tudo que a gente tem e ganhar a nossa alma do que viver aleatoriamente nesse mundo. E eu também acredito que essa pandemia foi também uma manifestação do Senhor também para trazer um avivamento para muitos que viviam aqui dormindo, né? Concordo, porque não houve pessoas maiores do que as outras. É verdade. Todas ficaram aqui, ó. O dinheiro não valia de muita coisa, não valia de nada, não valia de nada. Isso afetou, ó, o mundo todo. 15 milhões de pessoas. O G1 ele disse, se você precisar no Google, clica aí, ele vai dizer que foi 15 milhões de pessoas mortas. E é interessante que para você ver que o dinheiro não valeu de nada, ao contrário, a pandemia começou com a alta sociedade, né? O índice de morte com a alta sociedade foi maior do que os que viviam assim na classe média, né? Desse jeito. E assim, o povo ele parou e pensou, realmente eu preciso desse Deus. Realmente eu dependo desse Deus. Pessoas que outrora não buscavam a Deus começaram a buscar. Porque só Deus ele pode curar, porque só Deus ele pode fazer isso, porque só Deus ele pode me livrar. E começaram a se apegar com Deus. Tanto é que, para mim, apesar de mortes e tudo mais, a pandemia foi dos melhores momentos que eu tive com Deus. Da minha vida.
foi uma paralisação que Deus ele usou para levantar aqueles que estavam prostrados, para acordar aqueles que estavam dormindo. E assim, o dia do Senhor veio para isso, para fazer com que o povo se voltasse para ele. E Salomão fala isso, né? Que é melhor estar no velório do que numa festa, né? Porque no velório a gente lembra das coisas da vida, né? E muita gente com pânico de morrer, com pânico começou a pensar em coisas realmente que são importantes, né? Verdade, Netinho. E assim, cenário totalmente caótico. Mas Deus, ele se utiliza disso. Não é a natureza que está com raiva. É Deus que está por trás, né? É Deus que está por trás de tudo. E é da vontade de Deus trazer esse avivamento. Depois disso, e há de ser que depois de quê? Aí agora vem. Ele diz, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É verdade. Aqui no Antigo Testamento, ele usa um termo hebraico que significa tornar do pecado a Deus. Ele estava dizendo, convertei-vos a mim. Não é uma conversão superficial. Eu entro na igreja hoje, volto para Cristo hoje, mas daqui a pouco chega o carnaval e eu saio. Aí depois que acaba o carnaval, eu volto de novo. Tira uma folga. Tira uma folga de Cristo. Mas não é isso, é algo do coração, converter de todo o vosso coração. E o versículo 13 do capítulo 2 de Joel, ele fala o seguinte, e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Exatamente. Não é superficial. Né? Não é algo superficial, é você chorar. E eu estava dizendo que esse tempo é tempo de choro. Choro por quê? Chorar pelos nossos pecados, chorar pelas nossas falhas, prantear pelos nossos pecados, se indignar mesmo, é rasgar o coração e não as vestes. É algo de dentro para fora, não é de fora para dentro, é algo de dentro para fora, não é superficial, é de todo o coração. Aí nós vemos o salmista Davi, no capítulo número 51 de Salmos, ele fala, um coração quebrantado e contrito. Alegre o coração de Deus. Deus não despreza, né? É Imagino eu, Netinho, Deus olhando lá de cima para um jovem, olhando para um homem, uma mulher de Deus, se humilhando, prostrado aos pés do Senhor. Exatamente. Tornando-se do pecado para Deus, dizendo, Deus, eu errei mesmo. Davi disse, somente contra ti pequei. Disse, Senhor, eu pequei mesmo contra ti. Foi eu mesmo. Ele foi homem para pecar, mas também foi homem para se arrepender. E Valdevan é um amigo nosso, ele falou certa vez que o homem segundo o coração de Deus não é aquele que nunca peca, mas é aquele que peca e se arrepende. E é interessante porque quando Salomão construiu o templo, o próprio Deus fala para Salomão, né, que ali era um lugar onde ele ia habitar eternamente. E se naquele lugar o povo que chama pelo seu nome se humilhar, Meu Deus. Ele vai orar, se converter dos seus maus caminhos. Exatamente. Ele vai abrir as portas do céu, né? Vai sarar as vossas terras, né? E ainda mais, aí ele lembra de Davi, se tu andar nos meus caminhos, como fez teu pai Davi, né? Eu permanecerei nesse lugar eternamente. E Davi dá um conselho a Salomão, simples, um conselho simples e prático. Ser homem. Ser homem, é verdade. Como Deus fala para Jó, né? Fala para assim, ó, Jó, cinge teu lombo, seja homem. Tenha lombo forte. Acho interessante. Aguentar as pancadas, ser homem, reconhecer diante de Deus. Ser homem não é aquele que nunca chora, é aquele que se quebranta, se reconhece diante de Deus. E uma coisa interessante, sabe,
que, como tu falou sobre essa questão assim, superficial de rasgar as vestes, as pessoas antigamente, quando estavam tristes, elas lá rasgavam suas vestes, né? E Deus, ele fala, não é para rasgar as vestes, é para rasgar o coração, né? E Sim, mas Davi é sobre isso. Davi era um homem que muitas vezes quebrou o protocolo, entrou no templo quando o exército dele veio com fome, comeu do pão do templo. O próprio Cristo lembra disso quando eles falam sobre o sábado, né? Davi matou a mulher do cara que dormia da porta do palácio dele para cuidar dele. Ele matou o cara para ficar com a mulher dele. Mas Davi tinha uma coisa: antes de qualquer coisa, ele cuidava do seu caráter, da sua hombridade, da sua personalidade. E era caba-homem, né? Ser crente também é ser caba-homem antes de ter essa questão da superficialidade de dizer eu sou santo, eu sou inerrante, eu sou, né? isso me faz pensar sobre a história de José também. Quando ele se recusou, ele disse, por que eu faria isso? Contra o Senhor, contra Potifar. E contra o meu Deus. Então ele foi homem antes de querer mostrar essa santidade aí que você falou. Antes de tudo ele teve caráter. Antes de tudo ele teve a sua hombridade. Aí o conselho de Davi, ser homem, Salomão. E assim, Daniel, parece que toda época que houve um grande avivamento, na verdade, era uma época que havia um grande problema, né? E parece assim que o avivamento é uma maneira de Deus dizer bem assim, olha, ainda tenho espaço aqui na terra, eu ainda sou o Senhor dessa terra, né? Ainda eu domino sobre as coisas da natureza, né? E olhando para nossa época, Daniel, tu acha assim que nós estamos num tempo propício desse? Tu acha que a gente está vivendo num tempo de dificuldade a ponto de estarmos esperando esse avivamento, dessa transformação? Sim, eu acredito. A gente for olhar para que o contexto de Joel também, o povo entra em crise. A gente olhando para Ezequiel, quando o Senhor ele leva Ezequiel para o meio de um vale que estava cheio de ossos. Cenário totalmente caótico. A moral de Israel, o espiritual de Israel estava lá embaixo. E o Senhor disse, poderão reviver esses ossos? Aí Ezequiel fala assim, tu sabes. Então foi nesse cenário, um cenário caótico, em que Deus ele se utilizou do profeta, porque o avivamento é de Deus, vem de Deus através do homem. E ele usando Ezequiel que se colocou à disposição de Deus para esse avivamento, ele profetizou. Aí diz a Bíblia que houve um ruído, que houve um reboliço. Aí cada osso se juntou ao seu osso, foi formando pele, nervo. Mas só que tinha estrutura, faltava uma coisa. O quê? Que coisa era essa? O sopro do Espírito Santo. A estrutura estava montada, mas faltava vida. É esse cenário. Hoje o certo está virando errado, o errado está virando certo. Pessoas estão extingando o Espírito Santo. Extingar é o quê? É apagar o fogo. Estão apagando o Espírito Santo, sim. Em muitas das igrejas, o Espírito Santo não tem sido mais o centro. E eu já falei isso e não tenho medo de falar que o Espírito Santo ele não habita em muitas igrejas. Sim. A presença do Senhor estão apagando o Espírito Santo. Como? O seu eu elevado, querendo aparecer. Então, esse cenário estamos vivendo hoje. Do certo virando errado, o errado virando certo, pessoas querendo ser melhores que as outras, brigando por cargos, e etc. e tudo mais. Então, foi nesse cenário de morte. O que é um avivamento? É o Espírito Santo ele trazer vida para aquilo que estava morto. Muita gente olha para esse cenário e diz, não tem mais